Fala pessoal, nós estamos aqui hoje no Novo Cast. Estou com uma presença maravilhosa que é a Fernanda Altoé, uma inspiração. Fernanda, muito bem-vinda. Eu agradeço muito por ter participado por ter aceitado esse convite para estar conosco aqui hoje. Eu que fico muito honrada, sou uma fã da Juventude do Novo e estar aqui com vocês é o maior prazer. Pode ficar à vontade. Estamos num bate-papo bem descontraído, né, para poder falar aí sobre política, sobre Brasil, sobre juventude. A gente vai passar por tudo isso. A gente vai falar sobre posicionamentos, bastidores e tudo. E eu queria começar com uma pergunta que é até um pouco óbvia, sendo a Juventude do Novo a anfitriã dessa nossa conversa. Por que o Novo? Me fala assim, o que você mais gosta no nosso partido? Eu nunca pensei em entrar para a política. A política nunca foi uma pretensão minha, em momento nenhum, a não sei quando. Em 2015, depois de ter largado o Ministério Público de São Paulo e voltado para Belo Horizonte em 2012, o meu marido quis ir embora do Brasil. Uhum. Então, a política entrou na minha vida como um ato de desespero. Eu optei por ficar e lutar ao invés de ir embora e seguir minha vida como fosse melhor em outro país. E hoje eu estou na política em razão do Novo. Porque naquele momento, eu nunca tive atração em termos de ideias por um partido político. Sempre fui eleitora de direita. Me decepcionei muito, inclusive, com quem representava a direita para mim. E quando surgiu um partido e eu entendi que eu poderia fazer parte da construção desse partido, que era um partido que vinha com propostas diferentes, que tinha um perfil muito diferente dos partidos, porque ele estava ali não como uma forma de ser um curral eleitoral, mas de ser uma mudança real para o Brasil, foi isso que me atraiu no Novo. Acho legal, acho interessante. É mais ou menos o motivo pelo qual a maioria de nós também está no Novo hoje, né? Porque as ideias são fechadas, são ideias que fazem sentido, né? No longo prazo também, principalmente no longo prazo, né? Porque não dá para ser só... E o ideal de 2015 é o ideal, o mesmo sentimento que permanece agora em 2026, né? Uhum. Quais de nós aí não fica questionando se a melhor saída não é ir embora do Brasil? Quais de nós não fica aí, continua questionando o excesso de regalias para um mundo político, onde a população continua passando por dificuldades e sendo enganada? Qual de nós não quer um país melhor, com outros valores, com uma política de qualidade, com o coletivo sendo pensado antes de um projeto político individual? Uhum. E assim, qual é a bandeira que você não abre mão hoje? Eu nunca abri mão da bandeira da fiscalização. Como parlamentar e pela carreira jurídica que eu já tive, eu acho que a gente não precisa de leis. Leis a gente já tem em excesso. A gente precisa fiscalizar o dinheiro público, porque fiscalizando a destinação desse dinheiro e o bom uso, a gente vai chegar em todas as pautas. Perfeito. E assim, qual que você acha que foi o ponto alto do seu mandato? Dos seus mandatos, né? Já estou no segundo mandato, né? O ponto alto é sempre o reconhecimento do trabalho. Eu ter sido reeleita agora em 2020 por um segundo mandato, sendo a quarta mais bem votada e tendo triplicado a minha votação de 2020 com o gabinete enxuto, sendo a vereadora mais econômica, sem ter carro oficial, sem abrir mão dos meus compromissos partidários e daquilo que eu acreditava lá em 2020, quando eu fui eleita pela primeira vez. Eu acho que esse é o ponto alto, sem dúvida, para mim. Perfeito. E o que você acha que a Câmara faz que a população tem razão em criticar? Pois é difícil. Eu acho que o excesso de leis, o excesso de... O parlamentar, no geral, ele acha que ele vai resolver o problema do Brasil a partir de casos de grandes repercussões. Então, no Brasil, a cada novo escândalo surge milhares e milhares de leis para lidar com uma situação que não necessariamente precisaria de uma lei. Então, eu acho que a gente continua errando nesse ponto, em achar que a gente vai medir a nossa dedicação, medir a qualidade do nosso trabalho com a entrega de leis e criação de política pública que, no final das contas, não traz resultado prático nenhum. Faz sentido.
Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Não precisa ter medo, não, para perguntar. Tá, agora uma pergunta mais nacional, a nível nacional. Você acha que existe perseguição política no Brasil hoje? Eu não tenho dúvida disso. Quando você tem um Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um tribunal constitucional, que foi um tribunal desenhado para ter uma palavra final firme, mas de respeito, e a gente acabou se transformando em um tribunal onde você julga cidadãos comuns que sequer têm foro privilegiado. Eu li hoje a notícia de que o Procurador-Geral da República está analisando denunciar o ex-governador Romeu Zema por difamação contra o ministro Gilmar Mendes. Mas o foro privilegiado é para quem, em tese, comete o crime, e não para a vítima. Então, isso fica muito nítido para mim, que a gente sofre, sim, perseguição política e, infelizmente, pelo judiciário. E o que você acha dessa questão do Gilmar e o Zema, esse impasse que aconteceu essa semana passada? Bem, se os ministros do STF, de fato, seguissem o Estatuto da Magistratura, o ministro Gilmar Mendes não estaria dando entrevista, porque isso é uma conduta vedada, né, pelo Estatuto da Magistratura. E ficou muito claro que o ministro entende que a atuação dele não é jurídica, é uma atuação política e de favores. Então, eu acho que o governador Romeu Zema, num primeiro momento, fez doer o ouvido de todo mundo, porque a gente está sendo trabalhado para falar bonito, para falar aquilo que o outro quer ouvir, mas não para escutar as verdades. E o governador está mostrando que a gente precisa escutar as verdades para a gente conseguir mudar o Brasil. Perfeito, Fernanda. Você acha que o nível do debate público piorou, então? Não é que o debate público piorou. Hoje, se a gente tem debates... Há muitos questionamentos, por exemplo, na Câmara Municipal, de debates ideológicos. Mas é o debate ideológico na Câmara Municipal que mais atrai público. Quando a gente vai fazer uma votação de aumento de cargos comissionados, de uma reforma administrativa que passa de 14 para 20 secretarias em Belo Horizonte, quando a gente vai fazer uma votação de projetos de lei de empréstimos, que já foram 9 na cidade, já são mais de 6 bilhões de reais, as galerias estão vazias. Quando você vai discutir se é banheiro masculino ou feminino, se você vai discutir questões culturais, as galerias estão lotadas. Então, não é questão de ser um debate útil ou inútil. Hoje, o que atrai a população é isso. E como representante da população, a gente acaba discutindo aquilo que a população tem interesse. Eu lamento um pouco, eu acho que a rede social dá coragem para falar de uma forma muito agressiva. Então, eu acho que a gente perdeu um pouco de filtro e de respeito nos debates. Entendi. E você se considera uma pessoa mais ideológica ou mais pragmática? Eu sou uma pessoa mais pé no chão e realista. Eu acho que o debate ideológico é muito importante para defender aquilo que eu acredito, os valores que eu quero como sociedade, mas eu faço questão de fazer isso com base em dados, com base em estudos, com base em reflexo real na nossa vida no dia a dia. Perfeito. Quem mais atrapalha o Brasil? São os políticos ruins ou os eleitores desinformados? Nossa senhora, pergunta difícil. Os dois são reflexos, são lados de uma mesma moeda, né? Mas eu vejo que não é só, às vezes, o eleitor desinformado. Tem muito eleitor que tem um nível cultural e de informação, acesso à informação. Eu acho que a gente tem excesso de informação, às vezes. E esse excesso, como a gente acaba não tendo o interesse de buscar a fundo qual é a verdade por trás da notícia, isso acaba nos prejudicando muito também nas nossas tomadas de decisão e nas nossas críticas. Eu acho que o real problema do Brasil é a falta de moralidade e o excesso de corrupção. Perfeito. Eu concordo com você. Deixa eu pensar aqui rapidinho. Especialmente sendo uma parlamentar com posicionamentos mais liberais, quais foram os maiores desafios que você enfrentou como vereadora em BH? Na verdade, são desafios que eu enfrento diariamente. Existem muitas pautas que elas são atrativas para o eleitor, elas geram muita repercussão, mas o que tem
por trás dela de malefício para a cidade nem sempre é fácil de explicar. Então, muitas vezes eu acabo optando por me abster, porque até explicar que focinho de porco não é tomada vai ser extremamente exaustivo. Sim. Não necessariamente eu vou conseguir convencer, mas eu também não quero botar minha digital num problema ainda maior que eu posso estar criando, Perfeito. votando naquele tipo de lei. Perfeito. Agora você se coloca como pré-candidata a deputada estadual. O que motivou essa decisão e quais pautas você pretende levar para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Perfeito. Segundo mandato já. Então, eu cumpri meu primeiro mandato inteiro. Já são 6 anos de Câmara Municipal. Eu acredito que a mudança no Brasil é uma mudança geracional, não é nem curto, nem médio, nem longo prazo. E eu acredito que para ser uma mudança geracional, a corrida tem que ser uma corrida de bastão. Né? A gente corre, dá o máximo de si e passa o bastão para vir uma próxima pessoa com energia total, com dedicação total e dar continuidade a um trabalho aí já realizado e às vezes até com um olhar diferente e complementar. Então, eu acho que depois de 6 anos como vereadora de Belo Horizonte, está na hora de tentar alcançar aí Minas Gerais, não ficar restrita a Belo Horizonte. Belo Horizonte jamais será abandonada aí dentro de uma atuação que possa vir a ser para o Estado como um todo. E a atuação do deputado estadual, ela é muito limitada. A gente tem um pacto federativo onde o deputado federal e o senador eles ficam com quase praticamente todos os assuntos relevantes do Brasil, porque é uma aplicação uniforme no Brasil como um todo. O vereador complementa essa atuação com um assunto de interesse local e a gente, como cidadão e político cidadão, você vivencia a política da cidade de forma muito intensa. Então, o que eu pretendo atuar de forma bem consistente, como aí, se Deus quiser, estando futuramente, eventualmente, em uma Assembleia Legislativa, é sobre mobilidade metropolitana e a gente começar a pensar em mobilidade não só local, mas ultrapassando as barreiras das nossas cidades. E a gente precisa ter coragem de repensar a nossa mobilidade, que impacta muito na qualidade de vida do cidadão. Você acredita que essa é a maior causa que nós temos que trabalhar agora em Minas Gerais? A gente deu sorte de ter tido um governo nos últimos anos que se voltou muito para a melhoria da qualidade da educação, que se voltou muito para o desenvolvimento econômico do Estado, melhoria da saúde. Um outro ponto que eu acho extremamente importante, dando continuidade, a gente precisa dar uma atenção a várias MGs, várias rodovias. A gente hoje tem um sistema na Constituição Estadual, rodovia é só concessão, a gente precisava mudar isso também. E eu acho que tem muita lei inútil estadual que a gente precisa fazer um revogaço, como a gente fez em Belo Horizonte. Perfeito. Trazendo agora um pouco mais para a juventude, que eu acho que é uma coisa que todos nós queremos saber. Juventude tem a ver comigo, né? Jovem. Vamos lá. Até perdi aqui. Ai, meu Deus. Como que você enxerga o papel dos jovens na política hoje e como seu mandato dialoga com essa nova geração? Bem, gente, primeiro, aproveitar para dar os parabéns para todos vocês. Eu, na idade de vocês, não estava preocupada com política, não estava dedicada à política e muito voltada para a minha faculdade, para o meu crescimento pessoal e profissional, e né, para diversão. Aí tem que aproveitar também para curtir, porque a vida passa e tudo tem a sua fase. E eu acho que vocês começando desde cedo, como vocês têm feito, vocês não só se fortalecem como grupo, vocês se fortalecem também como lideranças. E o amadurecimento vem da prática do dia a dia. Então, eu acho isso fundamental para o grupo de vocês. E o papel da juventude é muito importante para trazer um olhar diferente para pessoas como eu, que já está com o olhar voltado, às vezes, para a mãe, para uma pauta voltada aí muito para mães e filhos, uma pauta, muitas vezes, voltada para a pessoa idosa. E vocês trazem uma necessidade de um público que está com muita energia e, às vezes, pouca atenção. Perfeito.
Às vezes é um pouco difícil mesmo chamar a atenção para o público jovem, né? Porque ninguém dá crédito. Imagina que somos inconsequentes e... Enfim. Mas é uma coisa que o Novo... Eu não vejo isso no Novo. O Novo sempre nos acolhe. As nossas lideranças sempre nos acolhem. Então, eu acho que talvez o partido como um todo tenha esse espírito jovem, né? E vocês não são só a juventude pela juventude, né? Vocês são uma juventude pelo Novo. E eu acho que esse é o grande diferencial, os seus, como grupo de juventude política, porque vocês são parceiros dos mandatários, vocês estão sempre tentando trazer novas pessoas, vocês estão sempre somando para o partido como um todo. E nem toda a juventude está interessada nisso, a não ser falar só das próprias dores e das próprias expectativas. Perfeito. Eu agradeço o elogio em nome da juventude. É verdade. E agora, por fim, eu quero só fazer um bate-volta, que é uma brincadeira, acho que é até comum em alguns podcasts, mas a nossa é um pouco mais diferenciada, porque é mais legal. Estamos duas pessoas maravilhosas aqui. E resposta rápida, tá bom? Tá. Um político que você admira? Só um? Só um. Romeu Zema. Um que você discorda? Nossa, tem tantos. Com certeza, Lula. Um acerto que te orgulha? Ter ajudado na eleição de Matheus Simões lá em 2016, para ele hoje poder estar onde está. Perfeito. Direita ou centro? Direita sempre. Ah, então tá bom. Política ou vida real? Política é vida real. Uma verdade que ninguém tem coragem de falar na política? Ai, meu Deus, qual verdade? São tantas verdades. Nós estamos sendo enganados todos os dias. Eu acho que é um pouco difícil de digerir isso, mas é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Infelizmente. A gente, e outra, sair da Matrix é muito difícil. Sair da Matrix dói, mas é necessário. Perfeito. Fernanda, eu quero agradecer muitíssimo a sua agradeço. presença. Muito obrigada. Me perdoe se em alguns momentos eu acabei parecendo Não, tem que perdoar nada, foi maravilhoso. Muitíssimo obrigada, gente. Eu fico super feliz de poder estar aqui com vocês. E seja bem-vinda, volte mais vezes. Voltarei.